qual é a relação entre insegurança e falta de auto-amor incondicional. É muito comum a gente ouvir conceitos relacionados ao amor incondicional ao próximo, né? Que é aquele amor que eu distribuo genuinamente, né? Seja por pessoas, enfim, animais, pela natureza, né? Pelo outro, sem condição nenhuma, né? Por isso que ele é incondicional, não tem nenhuma, acima de qualquer condição eu vou demonstrar esse amor, que é, né, o maior exemplo de todos os mestres que passaram, né, na Terra, diferente da sua religião, de você ter ou não ter uma crença, é esse exemplo, né, que pregou o Buda, que pregou Jesus e tal, tu ter essa desconstrução total do teu ego e conseguir amar ao outro acima de qualquer condição. No entanto, eu acho que um dos amores mais difíceis que a gente tem, né, um dos desafios, quer dizer, mais difíceis que a gente tem de amar o outro incondicionalmente é porque a gente não se ama incondicionalmente, né? Que é esse auto-amor incondicional. A gente vive se criticando, se culpando, se vitimizando, enfim, né? É muito difícil a gente se perdoar e entender o somatório, né, de sentimentos, da nossa cultura, da nossa sociedade, dos traumas, das rejeições, dos abandonos, tudo isso, né, que nos constrói como um ser social, cultural, político, espiritual, enfim. São muitas vias que nos constroem, né, para a gente se desenvolver e desenvolver os nossos afetos. E a gente vive numa sociedade extremamente competitiva, né? Do lado da questão, a mulher tem muito essa pressão, né, o feminino, da questão da competição, e o homem tem muito a questão de não saber olhar e dar nome aos sentimentos, né, não poder falar sobre, como se isso tivesse vinculado com a sua sexualidade. Então são dois grandes problemas, né, que fazem com que a gente tenha dificuldade de se amar incondicionalmente. Uma das questões que havia sido levantada na caixinha que eu abri para esse ano era dessa questão da insegurança. E aí eu fiquei refletindo e pensando o que era, né, qual é o gatilho, né, o que mais me faz me sentir inseguro. Aí fiquei pensando sobre isso e eu fiquei me autoavaliando a minha trajetória, né, de vida, que normalmente em momentos que houver alguma rejeição, que eu não me senti, né, que eu recebi algum tipo de crítica, que ou meu trabalho ou alguma atitude minha tenha sido colocada em jogo e tal, que eu me senti insegura. Por quê? Porque na verdade a opinião daquela pessoa, a rejeição daquela pessoa pesou mais do que o amor que eu sentia por mim mesma. E aí faz com que eu fique insegura. Porque no momento que eu tenho esse preenchimento, que é o que eu acho que todas as pessoas buscam de uma forma ou outra, inconsciente ou conscientemente, que é esse auto-amor incondicional, que é esse preenchimento desse... tu se sentir um ser completo, independente do outro, que é muito difícil, né? E até meio utópico, porque também somos seres relacionais, biologicamente falando, então nós precisamos das relações para nos construirmos como seres, mas essa completude também tem muita relação com a questão do poder pessoal. Então, quanto mais insegura eu sou, mais esse meu amor, essa validação minha como ser humano, de um ser humano legal, de um ser humano poderoso, potente, amoroso, com 1000 possibilidades, mais depende do outro, né? Então, e esse somatório de acontecimentos da nossa vida, principalmente quando acontece na nossa infância e adolescência, que a gente está em fase de construção ainda ali, né, dos nossos afetos, da nossa questão psicológica, isso nos causa ainda maiores inseguranças, porque naquela fase que a gente devia ter a base segura para nossa formação, que seria o nosso lar, a nossa família, a gente não teve. Então já começam a gerar as inseguranças. Isso é muito comum também nas crianças, por exemplo, que não ouvem nunca não, né? A criança, apesar dela fazer birra e ficar triste, às vezes ou chorar quando ela escuta um não com razão ali, que, né, dos seus pais,
inconscientemente ela interpreta aquilo como um afeto, né? E o que a gente vê, por exemplo, são nessa geração de agora são pais que, né, têm uma rotina às vezes muito cheia de trabalho, né, dão muitas coisas materiais para as crianças, mas não têm o tempo para dar o afeto e acabam às vezes dizendo sim para preencher esse vazio de tempo que elas não têm. Então essas crianças normalmente vão ser crianças mais inseguras, né, crianças afetivamente instáveis e que vão precisar muito da validação do outro. Talvez esse tempo, essa validação que devia ter sido construído lá na infância, elas vão sentir falta quando elas forem adultas, né? Como, né, agora pensando, né, trazendo a problemática e olhando como que eu posso melhorar o meu auto-amor, né? Como eu posso me amar se eu sou um ser cheio de sombras, cheio de medos, cheio de pensamentos intrusivos, né? Eu estava vendo uma palestra de uma psiquiatra, ela falava muito da questão de eu não sou a minha mente, né? Eu sou a minha consciência, aquele que está observando o pensamento. Então, às vezes, passa um pensamento bem ruim na minha cabeça, eu sou aquela pessoa que faço essa correção. Calma, não é bem assim, né? Eu sou o observador dos meus pensamentos. Então, né, o ser é algo muito mais complexo do que apenas o sistema mental e racional, né? O ser é a consciência maior. Como que eu posso, né, se eu sou cheia aí de defeitos, né, enfim, como que eu posso me amar? Eu acho que começando aceitando o nosso lado sombra, né, os nossos defeitos e não num sentido de acomodação, né, eu acho que é partindo do momento que eu quero sempre ser alguém melhor e não melhor que o outro, melhor que eu, né, sempre tentando dar o meu melhor, tentando evoluir, tentando aprender com os meus erros, né, com os erros das outras pessoas, como eu agi em determinada forma, fazer essa autoanálise, né, de por que eu agi de determinada forma, mas trazendo a questão da consciência. Ok, naquela situação eu não tinha essa consciência ainda, mas agora eu tenho, então eu não vou repetir mais esse erro, né? Ou quando repete várias vezes, aí até uma hora, né, de virar, não ser mais aquele ato inconsciente, né, daquela reação que não vem do nosso coração, né, que é muito mais uma reação de proteção. Né? A insegurança tem muito a ver com o medo e a gente é criado numa sociedade que a raiz, né, uma das raízes das questões negativas, né, relacionais é o medo. A gente tem medo de amar o outro e também tem medo de se amar completamente, né? Só que no momento que a gente vai começando aos pouquinhos a se amar, a se perdoar, a se entender como um ser complexo, que tem muitas qualidades e também muitos defeitos, a gente vai se potencializando, né? vai se potencializando como ser humano e vai se alinhando com a nossa essência e dependendo cada vez menos da aprovação e da atitude dos outros para se validar. Então, no momento que não dá certo um relacionamento, que você é rejeitado, que você não passa, por exemplo, numa entrevista de emprego, você não se sente um fracassado, né? Você não vai para aquele aspecto da rejeição. O seu amor incondicional, né? Você tem a consciência do que você é o ser mais importante da sua vida e que está tentando melhorar, né? Se melhorar. Então você não depende mais do outro. E é a partir disso, quando eu não dependo mais da opinião do outro para me validar, seja no aspecto que for, eu me torno uma pessoa segura. Essa é a dica.